Elis Regina Carvalho da Costa, gaúcha de Porto Alegre, mãe de 3 filhos, destacou-se e passou a ser uma estrela da música popular brasileira, basicamente por sua personalidade. Quando Elis canta, entende-se porque há anos ela se transformou numa das grandes figuras da nossa música. Por suas interpretações precisas, fica a certeza de que a música foi feita para ela. O jornalista, crítico de música do jornal O Estado de São Paulo, produtor de shows e apresentador da Rádio Jovem Pan, Zusa Homem de Melo. E Maurício Kubrusli, crítico de música, apresentador e produtor da Rádio Excelsior e diretor da revista Som 3. Elis Regina, até que ponto pode ser profundo e honesto um jogo da verdade sobre a sua carreira e a música popular brasileira? Até o ponto em que a pessoa possa ou ache que deva se desnudar completamente perante as pessoas. Eu acho que a gente faz parte de um grande teatro. Cada um tem o seu papelzinho e cada um tem o seu coringa gravado, guardado dentro da manguinha aqui para fazer a sua canastra na hora precisa. Então, na medida em que isso possa ser feito, a gente preserva alguns dados para o futuro que ninguém abuba, não é, meu bem? Bom, tenho certeza que nem o Maurício nem o Zusa exigirão tanto. A primeira pergunta do programa desta noite é do cantor e compositor Renato Teixeira. Bom, Elis, primeiro queria publicamente dizer para você da minha gratidão e da minha estima por você, por ter gravado Romaria e ter feito do Romaria um sucesso. Eu bem que estava precisando naquela hora. E eu queria te fazer a minha pergunta é a seguinte, sobre o seu primeiro LP. Quando você parece que tinha 14, 15 anos, que você gravou um LP, é um disco que eu conheço, acho um grande disco, mal barato. Queria que você falasse, você mesmo falasse sobre ele, como foi a escolha de repertório, para que gravadora foi, contasse essa história. Eu achei graça quando o Renato falou da gravação de Romaria, porque nas conversas familiares dos Teixeira de Oliveira, consta que a casa do Roberto está com as paredes todas levantadas às custas de Romaria, esperando que eu grave uma outra canção para botar o telhado. Eu não consigo olhar o Renato sem morrer de rir dessa história. E eu acho que eu não fiz absolutamente favor algum. Não tem... É aquela velha história, a gente dá o tiro e quem mata é Deus, cara. Se a música chegou aí, tocou e o pessoal até cantou junto e repetiu, é porque alguma coisa tinha para que houvesse essa repetição e essa cantoria em grupo. Bom, agora, com relação ao primeiro disco que eu fiz, a história é a seguinte. Um dia eu estava em Porto Alegre e apareceu por lá um produtor de disco, o diretor de uma gravadora, o diretor de produção de uma gravadora. Eu não sei exatamente que cargo ele ocupava, chamado Nazareno de Brito, que era da Continental e que me convidou para fazer um LP. Aí eu, evidentemente consultando a Jocasta que me cabia naquele momento, Dona Erci Costa, mamã, tive assim a permissão para vir para São Paulo gravar esse disco, porque muito importante para minha mãe era que eu cantasse, mas que eu não deixasse a escola de lado. Então, combinado estava que eu gravaria o disco, mas que não sairia de Porto Alegre até ter o famoso canudo de papel do Martinho da Vila, o qual não tenho, porque cantar era mais importante. Quer dizer, mamãe insistiu, mas não ganhou a parada. Aí eu vim e gravei esse disco na Continental. De São Paulo foi transferido para o Rio. Os arranjos foram feitos pelo Severino Filho, que era integrante dos Cariocas, e já estava fazendo arranjo naquela época. Com relação ao repertório, eu não sei se é bom, eu não sei se é ruim, eu acho gostoso. Me lembro que naquela época eu fui escalada pela Continental para ser a Celi Campelo deles, já que a Celi Campelo era da Odeon. E era uma coisa que me deixava um pouco nervosa, não o fato de ser a cantora escalada para ser
a segunda a ser campeã, mas pelo fato de ter que ser uma segunda pessoa. É mania. Diz que a perfeição é uma meta. Eu estava à cata dela. Continuo a cata. Eu não sei se eu vou chegar lá algum dia, mas eu queria morrer sendo eu. Naquela época era muito importante para mim isso. E eu não achava muita graça pintar no pedaço meio parasitando o trabalho de uma outra pessoa. Já é um problema de espinha dorsal. Isso aí eu acho que é formação mesmo. É jeito que a gente é criado e desse jeito a gente vai para a vida. Não achava muita graça nisso, mas também não tinha muita escolha, né? 16 anos e meio subentendido que a gravadora estava me fazendo um grande favor de me dar a chance de gravar aquele disco. Desculpa, Alberto Baton, eu sei que você não tem nada a ver com isso, mas foi isso que me foi contado na época. Você devia estar muito ocupado nessa época com outras coisas, nem era dono da Continental, talvez. Mas foi assim. Não foi muito engraçado na hora em que eu fiz o disco, porque eu queria fazer outras coisas. Eu já tinha o Chet Baker na cabeça, já tinha o João Gilberto na cabeça, tinha muita coisa que eu gostaria de ter feito. Mas, de repente, foi mais legal ficar esperando, porque ficou tipo panela de pressão, assim, sabe? Quando fez, se virou arrastão e daí não deu para segurar. Foi melhor. Explodiu com 24 anos de banho-maria, de repente até o pudim ficou mais gostoso, para mim. Entre esse momento e agora, você atuou em diversas gravadoras, com diversos estilos, atravessou, quer dizer, diversas fases da música aconteceram enquanto você foi gravando. Como é que foi a diferença entre um momento, não exatamente esse do início da carreira, mas quando você já era profissional, você fazia um disco e a sua relação com quem fazia o arranjo, com o produtor, e o que é hoje fazer um disco, que entra o marketing, entra o... Você viveu essa mudança toda, né? Eu vivi essa mudança toda. Eu acho que hoje é mais difícil se fazer um disco, porque a prepotência ganhou outros nomes. Ganhou o nome de marketing, ganhou o nome de merchandising, ganhou nomes ingleses, quando na realidade o que existe é prepotência e exacerbação. Quer dizer, são pessoas que ficam sentadas nos seus escritórios, vivendo de coletâneas de dados, que a gente sabe que, se são imperfeitas para N áreas, imagina para a área da sensibilidade, quando na realidade a gente está em contato com o público diariamente. Quer dizer, a gente sabe até que ponto o público está saturado de um determinado tipo de música, quando está carente de outro tipo de música, e as pessoas, me parece que primam pela necessidade do círculo do elefantinho. Quer dizer, o elefantinho com a tromba segura o rabinho do que está na frente e assim vai até fechar o círculozinho de elefantinhos. Não existe muita preocupação com criatividade, porque cifrão não é uma coisa que se cria de um dia para o outro. Cifrão existe desde assírios, babilônios e etc e tal, entendeu? O cifrão é o mesmo, muda o nome, quer dizer, muda a caligrafia. Aqui é CR, né? No outro lugar é US, mas o S sempre é cortado. E na realidade o que as gravadoras querem é o S cortado, é o produto final desse troço todo. Inclusive existe uma inversão, quer dizer, as gravadoras na realidade pensam que o seu produto é o disco, que se não tiver o artista é uma bolacha preta com furo dentro, no centro. Você coloca numa vitrola um disco sem um artista ali dentro, não tem nada, não tem nem som. E por mais estranho que seja o som é produzido pela verdadeira mercadoria da gravadora, pelo verdadeiro produto da gravadora, que é o artista. E parece que há uma certa relutância em se aceitar isso. É uma que o pessoa, artista é uma pessoa e que essa pessoa que é o produto final, com que eles vão ganhar os seus S's cortados, entendeu? Então existe uma certa inversão de valores. Há poucas pessoas no país, pouquíssimas pessoas, que têm autonomia. Eu posso dizer que eu tenho autonomia porque eu sou muito mais impertinente e petulante que eles todos. Eu até arrisco um pouco, sabe? No jogo da conversa, no ping-pong onde se colocam os dados na mesa. Eu arrisco um bocado.
Agora, eu arrisco sempre numa situação de inferioridade, porque eu não sou matriz, eu sou reprodução, sou reprodutora. A matriz tem muito mais condições, porque ela gera o S cortado 2 vezes. Ela gera quando ela grava e quando ela edita. Então ela galopa em cima de nós. Por isso que tem tanto compositor cantando. Porque ele fatura na editora e ele fatura na gravadora. Ele fatura 2 vezes. Quando nós somos apenas intérpretes. E não adianta ter curso universitário para intérprete. Porque eles gostam muito de... Fulano é um arquiteto, fulano... Eles gostam muito de... Vejam, um menino de universidade aqui conosco. E a gente fica meio assim, entendeu? Mas, no fundo, por maior que seja o curso universitário de um cantor, ele não deixa de ser um ator que usa como instrumento para se colocar perante o público a voz musicada, digamos, cantar, né? Não é a prosa, é a melodia e o verso sendo dito. A gente leva desvantagem nessa hora, Maurício, mas diz que não está morto quem peleia, né, tia? Tô aí, tu vias, né? Zuza. Bom, eu também vou começar exatamente como o Maurício começou, aproveitando o rastro do Renato e discordando desse seu apenas intérprete. Sim, mas apenas eu quero botar entre aspas e bem botado. As aspas você põe para quem pronuncia, não é, meu bem? Para mim, não, por gentileza. Mas esse procedimento da época em que você era solicitada para ser uma segunda Celi Campelo continua até hoje. Ou seja, as gravadoras sempre descobrem o negócio depois que aconteceu e tentam fazer alguém igual a esse outro alguém que está na outra gravadora. O que é um procedimento pequeno, menor, é uma coisa... Mas que continua, isso... E que, inclusive, quer dizer, ele é tão pequeno que as pessoas não se dão conta que, a partir do momento em que, às vezes, o fenômeno acontece na mesma gravadora. É verdade. Na mesma gravadora. E eles não só não valorizam a nova mercadoria, entre aspas, como desvalorizam a fonte de renda anterior. Né? Quer dizer, eles fazem com que a coisa fique meio, sabe, meio fique meio assim, um negócio estranho. Indefinida, né? Se torna indefinida. Às vezes a coisa não interessa se tem qualidade ou não tem qualidade, se é boa, se não é boa, não importa. Tem uma marca, por isso que as pessoas, quando sentem esse apelo, até vão atrás, essas coisas todas. Então você foi inicialmente levada a ser uma imagem... Você está chegando onde eu não queria que você chegasse, José Eduardo. Pois não, vá. Mas... Você está indo para o Milharal, eu estou voltando para o Fubá, meu bem. Quem você acha que nesses anos todos, ou quais as cantoras que você acha que nesses anos todos, se é que existem, foram levadas pelas gravadoras a ser na imagem da Elis? Bom, em primeiro lugar, eu estaria tendo um comportamento absolutamente fora de ético. E a gente pode fazer muita bobagem, muita brincadeira, muita, safadeza, assim, de uma forma irresponsável. Isso aqui é uma coisa que eu pretendo, que eu entendi como responsável. Eu não vou fazer essa brincadeira. A brincadeira a gente faz off-show. O Zuza quer dizer que muita gente foi tangida a imitar... Como muita gente foi tangida a imitar Maria Bethânia, como muita gente foi tangida a imitar Caetano Veloso. Agora tem o seguinte, quer dizer... É uma brincadeira que eu fiz uma vez, até com você mesmo. Mamãe e papai, quando tentaram fazer a segunda hélice, nasceu o Rogério, entendeu? Te contei? Então, estamos aí. Olha, bola pra frente, bicho. Paz e amor. Eu vou em frente. Elis, qual a sua reação quando, numa confissão feita agora pelo Renato Teixeira, você escuta de um homem de expressão como Renato na música popular brasileira, quando ele destaca o auxílio que você deu, o sucesso conseguido com a música Romaria, e ele diz humildemente, e o bem que estava precisando naquela época? Tem muitas, eu acho que tem várias coisas, né? Uma delas eu acho que é a satisfação de ter cumprido uma finalidade que eu mesma me impus, né? Cumprir.
acho que existe um afunilamento. A cada dia que passa mais, a coisa está afunilando. Quer dizer, poucas pessoas vão conseguir passar por esse orifício pequeno que é a boca do funil. Tem muita gente compondo, muita gente fazendo um trabalho de qualidade e tudo. Pouca gente com condições de arcar com as despesas de uma produção independente para colocar um disco na rua. Então, eu acho que a função do intérprete é procurar autores. Até existe uma peça com esse nome, né? Não sei quantos intérpretes à procura de não sei quantos autores. Somos esses, é esse o caso da gente. Porque, inclusive, é a questão fundamental até para a própria sobrevivência da gente. Quer dizer, eu fico emocionada porque o Renato é meu amigo. Quer dizer, com o tempo, aquele cassete gravado que chegou na minha casa, foi gravado por uma pessoa que, com o tempo, deixou de ser um autor e passou a ser um amigo meu. Então, eu convivo de todo tipo de ansiedade, todo tipo de proposta, todo tipo de coisa, de buliço do que passa pela cabeça do Renato. Então, eu fico contente, um pouco por mim, um pouco por ele. Agora, eu não me sinto, assim, determinante nesses processos, porque eu também já gravei muita música de muita gente que não vingou, foram autores de uma música só. Sabe? Então, a brincadeira continua prevalecendo. Eu dou o tiro, quem mata é Deus. Finja que eu sou malandro. Você acha que diminuíram os compositores de qualidade ultimamente? Eu não sei se diminuíram os compositores de qualidade, mas os canais de expressão para serem usados por esses compositores, a cada dia que passa, estão diminuindo mais. Você recebe, quando vai gravar um disco, aquela fita, aquela montão de fita de cassete, você sente que há uma, vamos dizer, em relação a, vamos dizer, a qualidade caiu bastante, mas também acho que a culpa não é da gente, porque de repente eu me flagro assoviando músicas que normalmente eu jamais assoviaria, que a campanha de massificação é tamanha, claro, que de repente você está gostando de coisas que normalmente você não gostaria. E eis aí o ter que estar alerta, atento e forte, como diria o mestre Caetano Emanuel Veloso. A gente tem que ficar atento e forte o tempo todo, porque daqui a pouco eu estou cantando Mamãe Eu Quero numas e não noutras, entendeu? Quer dizer, eu estou levando a sério demais Mamãe Eu Quero, que é uma marchinha de carnaval. Vou fazer da minha vida um carnaval eterno, quando na realidade não é bem isso, sabe? Como também nem só de Mamãe Eu Quero viveu o carnaval brasileiro, já teve muita lata d'água na cabeça, entendeu? Elis, você é uma pessoa considerada uma reveladora de talentos, assim, quer dizer, sempre gravando música de gente nova, de gente que ainda não era famosa e de repente tinha fama por sua causa até, você trazia para o público, para o sucesso. E eu acho que de um tempo para cá, está acontecendo de um pessoal novo, que eu considero meio independente, meio marginal na música popular, não está mais procurando Elis Regina para gravar suas músicas. Está num esquema mesmo independente, suas bandas, seus grupos. E fora dessa turma nova, eu não tenho visto muita coisa aparecer. Fora de Itamar, Rigo Barnabé, esse pessoal que faz uma certa agitação por aí. Eu queria saber isso. Hoje em dia, quem é que procura a Elis Regina para gravar suas músicas? Poxa, essa turma são dois, né? Pelo visto, a turma reduziu-se a 2 pessoas, porque foram os 2 nomes citados. Quando existe a TT Espínola, tem tanta gente fazendo música. Não quer dizer que essas pessoas não procurem. O que há é uma impossibilidade da gente colocar certo tipo de música por causa do estreitamento de horizontes das próprias... os próprios estudos discográficos, vamos botar aspas nisso aí, das gravadoras. A gente não tem mais a liberdade que tinha antes. Quer dizer, uma época eu fui obrigada a fazer certas coisas porque eu era uma principiante. Hoje em dia, porque eu sou um número. Se eu sair, vem outro. Porque chibum qualquer um faz, entendeu? E você, vamos dizer... é levada a tomar esse tipo de decisão, mesmo contrária à sua própria ideia? Não é que eu seja levada a. É que não tem... esse tipo de produção não tem mais o escoamento que tinha antes. Eu não sei por que cargas d'água. Evidentemente, isso tudo faz parte de um processo que é muito mais amplo do que essa pequena discussão que a gente está tendo. A descaracterização de uma cultura, de uma raça... de uma maneira de pensar, de uma maneira de se comportar, de todo um povo,
não é determinado só pelo tipo de música que ele escuta, entendeu? É por N coisas, todas elas importadas ou com o alvará para que sejam implantadas. Então, é uma coisa muito mais ampla do que um simples cantor de música popular possa determinar. Não sou eu quem determina tudo isso. Isso é um processo meio longo, é um processo que vem de alguns anos já. E que por vias avessas, transversas, algumas simples, outras mais duras, outras mais violentas, foi implantado e a gente, de uma certa forma, teve que se virar dentro disso tudo. E já também... teve alguma música que você queria gravar que você... muito. Não, essa não grava, não. Não. Essa não vai gravar. Não só isto, porque daria um certo trabalho aos departamentos jurídicos das próprias gravadoras, como ter músicas gravadas que tiveram que ser retiradas do disco por motivos de força maior e alheios completamente à vontade. Digamos, motivos de censura, falemos mais claramente. Quer dizer, um certo tipo de comportamento que foi imposto, né, importado ou implantado, não vem ao caso, auxiliado por esse esquema e por N outras coisas, e por um outro tipo de preocupação momentânea que a gente tinha, como a reconquista de uma série de coisas perdidas e que faziam, as quais a gente fazia muito caso, que eram muito importantes para a gente, que fossem mantidas ou que a gente as recuperasse. Essa manutenção, sabe, da música mais ao acesso da população, essa coisa se diluiu um pouco. A gente, na realidade, se distanciou um pouco do chamado grande público, que não tem o mesmo tipo de preocupação que nós tínhamos numa certa hora, de rever nossos amigos, de reter nossos amigos, de brigar por uma série de coisas que nós julgávamos importantes. Nós éramos de uma outra geração que foi criada em função dessas coisas todas. E nos sentíamos castrados porque não as tínhamos, então brigávamos para que elas voltassem. Então, era importante essa briga para a gente. Isso fez, de uma certa forma, com que a gente se afastasse de uma linguagem mais clara, até porque ela não podia, em hipótese alguma, ser usada. Então a gente ficou usando meias palavras, ficou andando por cima de bêbado e de equilibrista, um pouco todo mundo tinha, né? E de repente, sabe, quem falou mais fácil, quem chegou mais rápido, ganhou o espaço, né? Que não tem nada a ver com a rapaziada de produção independente, que é outra história. Você tem oportunidade, você tem tempo, você tem acesso de acompanhar esse tipo de produção? Foram lançados mais de 100 discos independentes. Pois é. Alguma coisa me chama a atenção, realmente me chamou a atenção. Itamar é uma pessoa que me chamou muita atenção. O Arrigo antes, já no próprio Festival de Música que a Cultura fez, talvez eu tenha sido das poucas pessoas de São Paulo que tenha ficado absolutamente encantada. Eu digo das poucas pessoas dessa área, né? Onde eu atuo, onde eu transito naturalmente. Mas quando eu dizia que gostava de versões eletrônicas, as pessoas ficavam completamente loucas comigo, queriam me matar. Sabe? Mas como já me quiseram matar uma vez, quando eu gostei do Sabiá, eu achava que, bom, de repente, né, é uma também da rapaziada, pode não gostar, mas eu gosto, não vou impingir meu gosto a ninguém. Sabor de Veneno, eu tinha delírios, assim, o olho virava, né, de paixão. Principalmente quando a plateia respondia, sabor de quê? Eu falava, era essa participação que eu queria, esta catarse coletiva, era o sonho da minha vida, pelo menos está todo mundo falando a verdade. Elis, como você aceitou a observação da Maria Rita, de que os novos, os independentes, não têm procurado você com a mesma intensidade? A gente não pergunta... sei, eu acho que isso é uma precipitação de julgamento. Por acaso você ficou menos acessível agora? Seria ou não? Não tem nada a ver? Pelo contrário, eu estou muito mais assim do que antes, sabe? Muito mais andando por aí, catando as coisas do que antes. É que tem coisa que é difícil mesmo a gente levar adiante. Mas o próprio Arrigo chegou num determinado momento em que ele percebeu que a contracultura estava sendo assimilada pela cultura para desaparecer. Ele falou assim, não vou gravar mais, vou parar um tempo, vou continuar dando minhas aulas, etc. e tal. Desse jogo eu não quero participar. Eu não quero de maneira nenhuma, de repente, ser taxada de uma pessoa integrante da chamada cultura oficial,
que vai estar cantando essas coisas para diluir o seu peso e a sua medida. Eu acho que o Arrigo tem que fazer as coisas dele, sabe? A marginalidade que eu tenho dentro de mim, que eu me realizo assistindo ele fazer, é melhor que ele faça do que essa coisa ser olhada como aquela, sabe? Quando você me anuncia, você fala assim, cantora, mãe de 3 filhos, sabe? Essa colocação, eu jamais vou colocar esse peso em cima da música do Arrigo, porque eu vou diluir o negócio dele. É o momento que você tem que saber qual é que você vai tirar o seu time de campo para que essa contracultura exploda e me auxilie. E não eu vá colocá-la de lado e colocar, sabe, aquela minha suposta postura careta. Porque eu de careta não tenho nada, entendeu? Faz muito tempo que eu não sou sendo. Mais alguma coisa? Não sei se você concorda em termos com o que eu estou falando. Eu acho que tem uma certa hora que a gente tem que sacar esse peso que a gente tem de cultura oficial, ainda que a gente não se considere e não seja efetivamente, e não vá, sabe, colocar um aval equivocado no trabalho de um cara. Deixar esse negócio explodir, que esse ruído venha auxiliar o que você está querendo colocar para frente. E por razões, N razões momentâneas, você não possa colocar. Perfeito. Eu acho que, inclusive, eu concordo com isso, que no caso de um Arrigo e de uma série de outros nomes novos que estão em São Paulo, fazendo um tipo para variar, estão em São Paulo, né? Estão em São Paulo, está acontecendo em São Paulo. Desde 22, sabia? Pois é, exatamente, esse movimento acontece todo em São Paulo, paralelo aos movimentos oficiais. Quer dizer, tem um outro, dentro exatamente desse negócio que você está observando, muitos deles ficaram fora do grande festival que a Globo fez. Eles estiveram aqui no Festival da Cultura e ficaram fora da Globo. E eles foram agora convidados a entrar. Quer dizer, a tal música nova do Brasil está sendo feita em São Paulo, independente do grande festival. Eu acho que não deveriam participar desse festival oficial. Mas não, o curioso é que eles foram convidados depois, né? Sim, eles já existem. Se já existem, já estão se impondo, já têm o seu mercado, seria legal que eles não entrassem nessas gasolinas da vida, nesses postos de gasolina da vida, porque, sabe, auxilia a gente. Eles não entrando. Exatamente. Auxilia. É mais uma via para a gente poder escoar a loucura da gente. Porque senão fica tudo, sabe, aquela loucura via Embratel, padronizada, que nem ervilha em lata, entendeu? Só muda a marca. Não é legal. Loucura é loucura, sabe? E é fundamental. Concordo. Deixa por aí solta, como o diabo gosta, entendeu? E a gente vai catando um pedaço daqui, um pedaço dali, vai se reformulando e, de repente, quando os homens perceberem, eles estão com a cabeça feita. Exatamente. Porque é só isso que está dando pé. O importante é a gente não fazer esse jogo, não aceitar esse jogo, a gente continuar fora, sabe? Fora. Como é que é parada de sucesso? Então, como é que é não parada de sucesso? Sendo sucesso, entendeu? O importante também é não deixar o espaço ser ocupado por qualquer coisa, como está, né? O importante é o Arrigo ter o seu espaço, Itamar ter o seu espaço, a TT ser importante, os Espínola todos estar fazendo suas coisas, as pessoas estarem fazendo suas coisas, porque isso vai abrindo brecha para a gente que está inconformado, mas também não tem muito o que fazer, sabe? Porque também já não... Eu virar marginal de repente, vai ficar estranho, ninguém não vai acreditar. Vai dizer, vai ver que isso aí virou marginal agora porque está dando pé, viu? Está na moda virar marginal. E por que São Paulo está dando tanto pé assim? Porque, de repente, cara, São Paulo vira arrimo de muito Barnabé da música. popular. Eita, trocado, o toquinho baixou nele. O toquinho baixou. Antônio... Por que essa coisa, São Paulo? Desde 1922, da Semana de Arte Moderna, sabe? Moderno é ser paulista, cara. São Paulo. Ser contemporâneo é ser paulistano. Dane-se quem não quiser acreditar e não quiser aceitar, mas é isso aí. É uma coisa regional, é a música regional que fala das coisas de São Paulo. Assim. É a minha única música urbana, realmente, feita nesse país. Porque ela não tem gosto de praia, ela não tem gosto de mata, ela não tem gosto, ela tem gosto de concreto, sabe? Aquele concreto cinza, aquela garoa, que é a coisa da cidade mesmo, né? Tá aí tanta coisa. A Tropicália aconteceu aqui. E você vai ficar por aqui, né? Você andou pelo Rio. Faz tempo. Não, eu fiquei enquanto estava trabalhando, fazendo temporada, essas coisas. Mas não... São Paulo mesmo. Planalto de Piratininga e não abro.
Ouçamos agora a pergunta do João Leão, engenheiro, produtor infantil de sucesso. Você falou em concreto, a gente chama o engenheiro. Sucesso da TV, o fino da voz. Nossa. Oi, Elis. Eu queria pedir para você comentar e refutar uma afirmação que tem sido bastante frequente, de que você, como cantora, tem estado cada vez melhor. Os seus últimos discos têm apresentado cada vez mais um suporte musical melhor e mais elaborado, mas que o seu repertório tem sido, de disco para disco, menos rico, menos importante que nos discos anteriores. Você concorda com isso? Isso é difícil, porque eu jogo futebol, eu não escrevo no jornal sobre jogo de futebol, eu não sei como é que é isso aí. E eu gravo o que tem para gravar. Mas já acho fantástico. Se o repertório não é bom, cada dia que passa o disco está melhor, já acho que eu estou virando santa milagrosa. De repente... Mas, João, não implica com essas coisas não, João. Deixa para lá. Acho que o importante é a gente seguir fazendo as coisas e com um mínimo de sinceridade, né? Sem entrar na discussão do repertório do disco, mas essa observação dele sobre a melhora do que acontece em volta. Tal. Você está começando o trabalho de gravar um disco. Como é que é essa relação sua com os músicos que vão tocar com você? A escolha dos arranjos, de como cada música vai ser? Quem comanda isso? É você? Sou eu, infelizmente, eu sou a única responsável. Evidentemente que sempre tem uma pessoa que faz a revisão, né? O copydesk existe até para ser usado. Mas eu sou a responsável. Acho que é mais ou menos a mesma coisa que você vê um texto do Nelson Rodrigues dito pela Fernanda Montenegro e pela Lilian Lemers. É evidente que cada uma vai interpretar da sua forma. Paulinho da Viola, Paulinho da Viola, que tinha duas, de Paulinho da Viola e Martinho da Vila, eu confundi. Paulinho da Viola é uma pessoa absurda. Sim. Sobre o negócio de... Ainda também nessa área de disco. Bom, você falou de relação minha com os músicos, é tipo assim, você está vendo? Quer dizer, a gente está tocando, está se olhando, morrendo de rir, existe uma relação de amizade muito grande, de liberdade muito grande. Quer dizer, é evidente que tem uma hora que alguém tem que organizar, porque senão vira bagunça. Que todo Essa mundo é coloca... a gente que tomaria uísque ao seu lado? A gente que comeu grama com você? Exatamente. Não, eles tomam. É? Tomam. Eles tomam uísque, eles entram na geladeira. Sabe aquela pessoa que tem até liberdade de abrir a sua geladeira e tomar água na garrafa? Você nem reclama porque não pegou copo no armário. Tudo bem. Depois você toma água de novo na mesma garrafa. Eu fiz a pergunta porque a Elisa tem assim umas sacadas estilo Joãozinho 30, João Saldanha. Né? Eu não, nem prancha. E eu queria a confirmação. Você escreveu alguma coisa? Eu tenho uma amiga que me disse que vai escrever um dia um livro sobre as minhas frases loucas e que vai ganhar grandes fortunas, porque ela nunca viu ninguém mais absurdo que eu. Não é porque eu sou notícia que as pessoas podem pastelar a minha vida. Não, eu quero ter vida privada e não quero ter privada na vida. Também é uma outra. Pode levar para você e esquece. Qual foi a sua sensação ao começar a participar no mesmo palco, no mesmo espetáculo, no mesmo programa de televisão, com os ídolos, com as pessoas que você admirava na sua casa? É um absurdo. É uma coisa que a cabeça dá um nó. Você não sabe se você apresenta, se você aplaude, se você olha assim, babando, se você rola no chão, se você fica contente com você, se fica contente com a vida. É um porre. Sabe porre de ano novo, que tudo fica bonito, você quer abraçar todo mundo na rua, dizer, feliz ano novo. O ano novo estava ali. E você pode dar alguns nomes, assim, desses que você gamava e depois teve a participação? Olha, Dorival Caymmi, por exemplo, que é uma história antiga, já vem da minha mãe, esquece essas tradições, assim. Dorival Caymmi, teve o Ciro Monteiro, que era um absurdo de pessoa. Bom, Tom Jobim, o dia que eu vi, eu fiquei muda, por uns 15 minutos. Muita gente que eu gostava, assim. Mas não só no negócio, no lance de música, não. Eu vi, por exemplo, Deus e o Diabo na Terra do Sol, e fiquei completamente fascinada pela atuação do Otton Basso. Um dia encontrei com ele na Bahia, tive uma crise de choro. Mas essas coisas que fazem com que a gente seja uma pessoa comum, um filho de Deus. A gente está falando sobre esse lado
digamos, de retrospecto, né? Você quer dizer assim, o seu lado de juventude, dona Elis? Você acha que tem um momento na vida de um cantor, de um cantor especificamente, em que ele sente que ele passa de uma fase de cantor a estrela, ou astro, no caso? Você, se é que você acha isso, você sentiu isso algum dia? Ou isso é um processo lento e vai aos pouquinhos? A dificuldade é você transar com essa mudança, quer dizer, deixar de ser um cantor para ser o que as pessoas imaginam que é uma estrela. É a dificuldade, quer dizer, Hollywood teve aí para isso, né? Para criar mitos e histórias. Então, de repente, você sempre fica achando que as pessoas acham que você toma banho em banheiras de champanhe ou com leites de cabra, entendeu? Está um pouco complicado para o público ter contato com o artista, né? Um disco custando em torno de 1.000 cruzeiros. Isso é uma Você pensa nisso? Quer dizer, o produto que você faz um disco, você é a coisa humana dentro daquele disco. Agora, quem quiser aquilo, 1.000 cruzeiros, é meio complicado. Né? Sim, 1.000 cruzeiros não é nada, o salário mínimo é quanto? Quanto é que está a condução? Vai comprar disco como? Agora, o seu trabalho... se você souber quanto sai um disco custando da fábrica e quanto ele chega ao consumidor, aí você fica mais louco ainda. Sei. E se você souber quanto uma gravadora gasta para fazer um disco e quanto cobra uma loja por um disco, você fica mais doido. E quando você escuta o pessoal dizer que o disco custa caro por causa da mordomia dos artistas, a irritação teve isso também, também né? teve. Vai às raias da loucura. E quando você ouve dizer que a crise existe por causa da falta de criatividade dos artistas brasileiros, você enlouquece. Ora, eu não estou afim de camisa de força, está sabendo? Eu não estou afim de camisa de força. Agora, também é muito difícil se solucionar esse problema, porque esse problema, a solução dele dependeria de consenso. Consenso vem de assembleia. Assembleia vão 3. É verdade. Sabe? As assembleias vão 3. Porque enquanto houver Mercedes e luvas astronômicas, ou seja, enquanto a Bolsa de Valores estiver sendo municiada para a manutenção do nosso futuro brilhante e sem maiores riscos, a gente não vai ter sequer possibilidade de organizar uma assembleia, que dirá debater um assunto. Então, eu não sei o que faz. Eu não sei. Eu sei que a gente não pode formar caravanas para o Ministério de Educação pedir, pelo amor de Deus, que o disco não seja taxado como supérfluo. Quem tem que fazer isso é o dono da gravadora, mas tem nego que vai, o que eu vou fazer? Eles são manipulados a esse ponto, de brigar pelo interesse do patrão. Eu não vou brigar por um interesse do qual eu recebo 10%, de 90%. Quem está com os 90% que vai lá brigar. Agora, consciência de classe, muito pouca gente tem. O que a gente vai fazer? Consciência do que tem que ser feito, do que não tem que ser feito, pouca gente tem. E eu estou um pouco cansada de organizar assembleia. Eu até organizei uma entidade chamada ASSIM, Associação de Intérpretes e Músicos, que não teve um sequer associado em todo o seu tempo de existência. Nem eu consegui me associar, porque jamais ela foi registrada no cartório de registros, porque não tinha o dinheiro para registrar. Eu achei que era demais, já tinha pago o advogado, era muito. Pago viagem para Brasília, era de todo mundo. Eu falei, olha, um livro, neguinho tem que ter 100 pau, né? Não é possível que não tenha. Aí me inchou. Alguns anos atrás, 6 ou 7 anos, você iniciou uma luta. Fundou a ASSIM, a Associação de Intérpretes e Músicos, com o intuito de solucionar um problema da classe, porque os músicos, desde 1967, têm um direito autoral arrecadado, e até hoje músico nenhum recebeu esse direito. E você, com o espírito de Joana d'Arc, quis de alguma forma tentar resolver. Eu pergunto para você, valeu a pena? Segundo, se a gente precisar de você de novo, Elis, porque a gente está nessa luta e está tentando de alguma forma tentar resolvê-lo, você vai estar com a gente? Que chamada, hein? Meu amigo Amilson, chamada? Pra mim não, meu amor, que só encaro chamada quando eu tô com a consciência pesada, não tem nenhuma. Que apelo, que conclamação. Ah, bom, que conclamação, ótimo.
Chamada na minha terra é chamar na cincha. Quando o nego está fora da linha, puxar o freio. Puxa o freio. Bom, se valeu a pena, eu acho que não valeu a pena. Porque vocês músicos, eu estou falando vocês músicos porque, no meu caso, eu seria o intérprete da SIM, seria o I. Aí os músicos seriam a outra parcela, o M da SIM. E o AS é a associação. Bom, os músicos parece-me que não se deram conta ainda da extensão do seu próprio problema. Eu acho que não se deram conta por várias razões. Talvez até a única desculpa que se encontra é exatamente o tipo de pressão econômica que paira eternamente em cima da cabeça dos músicos, né? A necessidade de sobrevivência, aquela conta de luz que pinta no fim do mês, e se não for fazer a gravação, como é que faz? Então faz a gravação de qualquer jeito, e quando eu digo de qualquer jeito, é insistindo em assinar aquele recibo canalha que faz com que ele ceda os seus direitos perpetuamente à gravadora. Então, o direito de mão de obra é entregue. A gravadora, de mão beijada, ela arrecada, e eu não sei o que faz com ela. Quer dizer, a arrecadação existe. A Socimpro faz a arrecadação e passa para a ordem dos músicos, que não tem o poder de distribuição. Então, o dinheiro fica ali num fundo previdenciário para comprar cadeira de rodas, pagar enterro. A gente quer que o músico viva, não quer que o músico morra decentemente. Sim, que viva decentemente. Elis, nessa ocasião, em 78, lembrada pelo Nilson, você presidia a associação e declarou que havia inscrição na ordem de 80 mil músicos. E 60 mil estavam desempregados. Você confirma? Você não foi por força de expressão? Não foi por força de expressão. Era isso, talvez seja mais hoje. Que cada discoteca que abre tocando música com fita são pelo menos 5 músicos mais desempregados. Ou seja, 5 famílias mais sem fonte de renda. Mas parece-me que isso não foi suficiente para conseguir aglutinar os músicos e no sentido de fortalecer o seu sindicato. Que o Sindicato dos Músicos continua sendo presidido pelo presidente da Ordem dos Músicos. Quer dizer, aqui já está tudo inconstitucional. Então, esta pândega, enquanto perdurar, uma pessoa que tem um pouco de vergonha na lata não pode continuar transando nessa área. A primeira coisa que tinha que ser feita era se mandar uma carta para o Ministério da Educação e Cultura dizendo assim, como é que é? O presidente da ordem pode ser presidente do sindicato? Era destituído de uma ou de outra, talvez até das duas, porque as irregularidades são tantas e facilmente apontáveis, que ficaria simples se resolver o problema. Mas não tem ninguém com peito para fazer isso. E eu não estou aí para morrer atropelada por um carro qualquer, numa noite qualquer dessas, numa viela escura de São Paulo. Só eu tenho 3 meninos para criar. Sozinha, Joana Dark, até a hora de ir para a fogueira. Na fogueira não vou chorar. Queima, dói, não estou. O que é? Bonzo é o que é? Bonzo é aquele... Não, é bozo aquele palhaço. De palhaço também não tenho nada. Não. Te contei. A obra que o cantor deixa para o futuro fica sempre nos discos. Quer dizer, não adianta nada chegar para você e falar, olha, sabe que eu vi o Mário Reis cantar, ele cantava assim, não adianta nada. Se você não ouviu o cara cantando no disco, tchau, né? E quando você faz os seus discos, você sempre pensa nisso? Ou seja, que aquilo é a única coisa que você está deixando para gerações futuras, enfim, como a sua obra, quer dizer, a sua passagem. A Elis é aquilo que está naquele disco, né? Como cinema. Você pensa assim? Eu penso. De vez em quando eu esqueço, faço umas bobagens. Mas é a única coisa que eu penso. É o único legado, né, que eu tenho que deixar à posteridade, porque aos meus filhos eu sei que depende dos maus bofes de quem estiver dirigindo a multinacional que me cabe no momento. Mas é a única coisa que eu penso. Eu tenho certeza disso, né? Que a longevidade do disco é uma coisa que pode servir de testemunha de defesa, como também pode lascar uma condenação histórica. Você reouve seus discos antigos, às vezes? Eu não tenho nenhum. Quer dizer, alguns poucos que eu tinha, dos antigos que eu falo aqueles, sabe, muito antigos, que é mais difícil de encontrar, a não ser que você encontre em sebo, eu tive alguns, tive o trabalho de procurar, etc. Tal, e neguinho
vai numa festa, põe dentro de uma bolsa. O que eu acho ótimo, deixa, sabe? Um dia eu tenho tudo. Não é aquilo. Elis, você acha que ainda não cantou para grandes multidões? Não cantou para o povão, usando a sua expressão? Não. Nem na época dos festivais, nem na época de audiência de 80%. No presente momento, desculpa, eu não estou sentando mal, mas está começando a ficar bom sentar assim. Eu não gosto de ficar muito quieto. Vontade. Eu, bicho carpinteiro, já ouviu falar nisso? Nasci, me jogar no formigueiro, eu nunca mais consegui parar. É que, uma época, quando eu estava fazendo muita televisão, eu acho que eu cantava para grandes multidões. Quer dizer, ainda que ela não tivesse reunida numa mesma sala, ela estava em várias salas. Mas era uma diluída, multidão, mas estava. Agora está acho que nenhum de nós está cantando para grandes multidões, a não ser no momento, aqueles 3 minutos de duração da música. Em 78, você disse que gostaria de cantar para o povão, mas que só faria isso quando os profissionais de TV fossem mais responsáveis. Essa mágoa veio do quê? A que se devia? Então... Aquelas coisas, né? De você ficar fazendo televisão e você gravar uma coisa e quando chega em casa você vai assistir o programa, na edição virou outro negócio, sabe? Uma incrível falta de respeito com o que você faz, com o seu trabalho naquele momento. Hoje você falou de intérpretes, aliás, de compositores novos. Eu falei de tanta bobagem. Agora, e o que pintou ultimamente em termos de intérprete no Brasil? Teve algum cara ou alguma mulher ou algum homem que se... Teve o Milton Nascimento, Gilberto Gil, Gal Costa, João Gilberto, Antônio Carlos Jobim. Se a gente quiser falar sério, tem que falar por aí, né? Desculpa a falta de modéstia, mas a nossa geração foi o seguinte. Depois tem uns que dá para o gasto, né? E a Rita Lee é do tempo da gente. Depois ficou muito pastel. Muito pastel e muita feira. Agora, feijoada mesmo, fomos nós que fizemos, né? Nós né? Fazer o quê? Quando você quiser fazer o resumo todo, é difícil. E não é por falta de esforço da gente, de boa vontade da gente, tem boa vontade das pessoas, é que está confuso mesmo. Ninguém faz nada certo em hora errada. A hora está errada. Eu acho que aquele anticristo dos 666, o cavaleiro do Apocalipse, está solto. Está solto, bicho, não é possível. Muita confusão. Não é só 666, sem retorno, sem ponto final. 666 está solto. Já nasce um de bigodinho, tudo de novo. Você vai ver, já acontece. Cuidado. Então, acredito que chegou o momento de perguntar. Depois do 666, você quer perguntar o que mais? Aí diz, não, nosso entrevistado desta noite, se nós tivermos aqui hoje o jogo da verdade. Michel, eu falei umas coisas que periga até eu me danar por elas, viu? Mas eu falei o que dava para eu falar. Que eu falei para você, tem um coringa escondido, porque eu também não sou boa para dizer tudo que eu penso, que senão amanhã eu estou desempregada para toda a vida. É muita loucura e eu sou mais louca que a loucura que está solta, quer dizer... Eu fiz o que eu pude. Se desagradei alguém, lamento, mas é fruto da minha observação. Pode ser que eu esteja vendo o mundo por um prisma errado, aí me desculpem de novo. Mas é o que eu acho.